6. Aquele que vê todas as coisas relacionadas com o Senhor Supremo, que vê todas as entidades vivas como suas partes e parcelas, e que o vê dentro de todas as coisas, nunca odeia nada nem ninguém. Significado de Srila Prabhupada. Esta é uma descrição do Mahabhagavata, a grande personalidade que vê tudo relacionado com a suprema personalidade de Deus. Há 3 estágios para a realização da presença do Senhor Supremo. O Kanista Adhikari está no estágio inferior de realização. De acordo com sua fé religiosa, ele vai a um lugar de adoração, templo, igreja ou mesquita, e lá adora segundo as injunções das Escrituras. Este devoto não considera que o Senhor esteja presente em outra parte, além do lugar de adoração. Ele não pode determinar quem está e em que posição no serviço devocional, nem pode dizer quem realizou o Senhor Supremo. Estes devotos seguem as fórmulas rotineiras e, às vezes, discutem entre si, considerando um tipo de devoção melhor que o outro. Na realidade, os Kanistas Adhikaris são devotos materialistas, simplesmente tentando transcender os limites materiais a fim de atingir o plano espiritual. Aqueles que alcançaram o segundo estágio de realização chamam-se Madhyama Adhikaris, os quais observam 4 princípios. Primeiro, eles veem, acima de tudo, o Senhor Supremo. Segundo, em seguida, veem os devotos do Senhor. Terceiro, veem os inocentes, carentes de conhecimento do Senhor. Quarto, e finalmente os ateístas que não têm fé no Senhor e odeiam aqueles que estão em serviço devocional. O Madhyama Adhikari comporta-se de maneiras diferentes de acordo com as circunstâncias. Ele adora o Senhor considerando-o o objeto de amor e faz amizade com aqueles que estão em serviço devocional. Tenta despertar o coração dos inocentes, o amor de Deus adormecido, mas não se aproxima dos ateístas que escarnecem até do próprio nome do Senhor. No terceiro estágio de realização está o Uttama Adhikari, que vê todas as coisas relacionadas com o Senhor Supremo. Este devoto não discrimina entre um ateísta e um teísta, mas vê todos como partes e parcelas de Deus. Ele sabe que não há diferença entre um brahmana altamente erudito e um cão na rua, porque ambos pertencem ao Senhor, ainda que estejam em corpos diferentes segundo as qualidades da natureza material. Ele vê que a partícula brahmana do Senhor Supremo não mal usou a sua pequena independência que o Senhor lhe deu, e que a partícula cão mal usou sua independência e foi, portanto, punida pelas leis da natureza, sendo encarcerada numa forma ignorante. Não considerando as respectivas ações do Brahmana e do cão, o Uttama Adhikari tenta fazer o bem para ambos. Este devoto sábio não se deixa confundir por corpos materiais, porém é atraída pela centelha espiritual dentro das respectivas entidades. Na realidade,
aqueles que imitam um Uttama Adhikari, ostentando um sentido de igualdade ou companheirismo, mas que agem na plataforma corpórea, são falsos filantropos. Tem-se que aprender a concepção de fraternidade universal com um Uttama Adhikari, e não com uma pessoa tola que não compreende corretamente a alma individual e a expansão superalma do Senhor Supremo que reside em toda parte. Menciona-se claramente neste sexto mantra que a pessoa deve observar ou ver. Isto quer dizer que ela tem que seguir o acharya anterior, o mestre aperfeiçoado. Anupashyati é a palavra exata em sânscrito para este caso. Pashyati quer dizer observar. Isto não significa que a pessoa deva tentar ver as coisas como faz a olho nu. Devido a defeitos materiais, o olho, por si só, não pode ver nada corretamente. Não é possível ver corretamente sem que se tenha ouvido uma fonte superior. E a fonte mais elevada é a sabedoria védica, falada pelo próprio Senhor. As verdades védicas vêm em sucessão discipular do Senhor para Brahma, de Brahma para Narada, de Narada para Vyasa e de Vyasa para muitos outros discípulos. Nas eras anteriores, não havia necessidade de documentar as mensagens dos Vedas, porque as pessoas então eram mais inteligentes e tinham memórias mais aguçadas. Bastava que elas ouvissem uma vez as instruções dos lábios de um mestre espiritual autêntico para que pudessem segui-lo. Atualmente, existem muitos comentários sobre as escrituras reveladas, mas a maioria deles não está na linha de sucessão discipular que vem de Srila Vyasadeva, que ensinou originalmente a sabedoria védica. O trabalho final mais perfeito e sublime de Srila Vyasadeva é o Srimad Bhagavatam, que é o comentário autorizado sobre o Vedanta Sutra. Há também o Bhagavad Gita, que foi falado pelo próprio Senhor e gravado por Vyasadeva. Estas são as escrituras reveladas mais importantes, e qualquer comentário que contradiga os princípios do Gita ou do Srimad Bhagavatam não é autorizado. Há uma harmonia completa entre os Upanishads, o Vedanta, os Vedas, o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam. E não se deve tentar chegar a qualquer conclusão sobre os Vedas sem receber instruções dos membros da sucessão discipular de Vyasadeva, ou, pelo menos, daqueles que creem na personalidade de Deus e suas diversas energias. Segundo o Bhagavad Gita, só uma pessoa que já esteja na plataforma liberada pode se tornar um devoto Tama Adhikari e ver todo ser vivo como seu próprio irmão. Os políticos, por estarem sempre buscando ganhos materiais, não podem ter esta visão. Quando uma pessoa imita os sintomas de um Uttama Adhikari, ela pode servir a seu corpo externo para conseguir fama ou recompensa material. Porém, não serve à alma espiritual, o que a impossibilita de ter informação sobre o mundo espiritual. O Uttama Adhikari vê a alma espiritual da entidade viva e serve a ela como espírito.
Deste modo, o aspecto material é automaticamente satisfeito. Mantra 7. Uma pessoa que sempre vê todas as entidades vivas como centelhas espirituais, iguais ao Senhor em qualidade, torna-se um verdadeiro conhecedor das coisas, que então pode ser ilusão ou ansiedade para ela. Significado de Srila Prabhupada. Além do Madhyama Adhikari e Uttama Adhikari, tratados acima, ninguém pode ver corretamente a posição espiritual de um ser vivo. As entidades vivas são qualitativamente iguais ao Senhor Supremo, assim como as centelhas de um fogo são qualitativamente iguais à natureza do fogo. Todavia, as centelhas não são fogo no que diz respeito à quantidade, pois a quantidade de calor e luz das centelhas não é igual à do fogo. O Mahabhagavata, o grande devoto, vê unidade no sentido de que ele vê tudo como energia do Senhor Supremo. Pelo fato da energia e o energético não serem diferentes, há o sentido de unidade. Embora calor e luz, do ponto de vista analítico, sejam diferentes do fogo, a palavra fogo não faz sentido sem o calor e a luz. Mas, em síntese, calor, luz e fogo são todos a mesma coisa. As palavras em sânscrito, ekatvam anupashyataha, indicam que uma pessoa deve ver a unidade de todas as entidades vivas do ponto de vista das escrituras reveladas. As centelhas individuais do Todo Supremo possuem quase 80% das qualidades conhecidas do todo, mas quantitativamente não são iguais ao Senhor Supremo. Estas qualidades estão presentes em quantidade diminuta, pois a entidade viva é apenas uma parte e parcela diminuta do Todo Supremo. Usando outra comparação, a quantidade de sal numa gota d'água não é comparável à quantidade de sal em todo o oceano, mas o sal contido na gota é qualitativamente igual em composição química a todo o sal no oceano. Se fosse igual ao Senhor Supremo, tanto qualitativa quanto quantitativamente, o ser vivo individual nunca se influenciaria pela energia material. Nos mantras anteriores já foi visto que nenhum ser vivo, nem mesmo os semideuses poderosos, podem superar o Ser Supremo em nenhum aspecto. Por esta razão, ekatvam não significa que um ser vivo seja igual em todos os aspectos ao Senhor Supremo. No entanto, num sentido mais amplo, isto significa um interesse comum. Assim como numa família o interesse de todos os membros é um, ou numa nação o interesse nacional é um, embora existam muitos cidadãos individuais diferentes. As entidades vivas são todas partes e parcelas da mesma família suprema, e o interesse do Ser Supremo e o das partes e parcelas não é diferente. Todo ser vivo é filho do Ser Supremo. Como está declarado no Bhagavad Gita, todas as criaturas vivas em todo o universo, incluindo pássaros, répteis, formigas, seres aquáticos, árvores e assim por diante,
são emanações da potência marginal do Senhor Supremo. Portanto, todas elas pertencem à família do Ser Supremo. Não existe conflito de interesse na vida espiritual. As entidades espirituais são destinadas ao prazer. Por natureza e constituição, todo ser vivo, incluindo o Senhor Supremo, e cada parte e parcela, destina-se ao prazer eterno. Os seres vivos encarcerados no tabernáculo material buscam constantemente o prazer, mas buscam na plataforma errada. Além deste mundo material, há a plataforma espiritual, onde o Ser Supremo se diverte com seus inumeráveis associados. Nesta plataforma não existe indício de qualidades materiais e, portanto, chama-se Nirguna. Na plataforma Nirguna nunca há conflito pelo objeto de prazer. Aqui, no mundo material, os diferentes seres individuais estão sempre em desacordo porque se omitiu o verdadeiro centro de prazer, o Senhor Supremo, que é o centro da sublime e espiritual dança da raça. Todos nós somos destinados a unirmos-nos a Ele e gozarmos a vida sem nenhum conflito, com um interesse transcendental único. Esta é a plataforma superior de interesse espiritual. E tão logo uma pessoa realize esta forma perfeita de unidade, não pode haver lamentação ou ilusão. A lamentação é o resultado de uma civilização sem Deus, que surge de maia ou ilusão. Este tipo de civilização, como é fomentada pelos políticos modernos, está sempre cheia de ansiedades. Esta é a lei da natureza. Como está declarado no Bhagavad Gita, ninguém, a não ser aqueles que se rendem aos pés de lótus do Senhor Supremo, pode superar as estritas leis da natureza. Deste modo, se desejarmos nos livrar de todos os tipos de ilusão e ansiedade e unificar todos os diversos interesses, teremos que ter Deus como centro de todas as nossas atividades. Temos que usar os resultados de nossas atividades para servir ao interesse do Senhor e não para qualquer outro propósito. Só poderemos perceber o interesse Atma Bhuta mencionado aqui se servirmos ao interesse do Senhor. O interesse Atma Bhuta mencionado neste mantra e o interesse Brahma Bhuta mencionado no Bhagavad Gita são os mesmos. O Atma, alma, supremo, é o próprio Senhor, e o Atma diminuto é a entidade viva. Porque o Senhor quer tirar prazer da afeição dos seres individuais diminutos, Ele, o Supremo Atma ou Paramatma, por si só, os mantém a todos. O Pai se estende através dos filhos e os mantém para tirar prazer. Se os filhos obedecem à vontade do Pai, as relações familiares correrão facilmente com um interesse comum e numa atmosfera agradável. A mesma situação ocorre transcendentalmente na família absoluta do Param Brahman, o Espírito Supremo. O Param Brahman é uma pessoa tanto quanto as entidades vivas individuais. Nem o Senhor, nem as entidades vivas são impessoais. Estas personalidades transcendentais são plenos de bem-aventurança transcendental, conhecimento e vida eterna.
Essa é a posição real de existência espiritual. Assim que uma pessoa se torna completamente consciente dessa posição transcendental, de imediato se rende aos pés de lótus do Ser Supremo Sri Krishna. Mas é raro encontrar tal Mahatma, grande alma, porque só se alcança essa realização transcendental depois de muitos e muitos nascimentos. Entretanto, uma vez que tenhamos atingido essa realização, não haverá mais ilusão ou sofrimento, nem as misérias da existência material, o nascimento e a morte, todas as quais são misérias experimentadas em nossa vida atual. Esta é a informação que recebemos deste mantra do Sri Isopanishad. Jai Srila Prabhupada, Haribol.